Para quem puder acompanhar, né, que estiver em casa. Olá pessoal, boa noite. Nós mais uma vez estamos aqui. Hoje nós estamos em um local diferente, na Unicesumar, que cedeu a sala pra gente, nosso parceiro de luta. E nós estamos aqui com a doutora Eliana hoje. Ela é odontopediatra, especializada em tratamento com crianças com deficiência e adulto também. Também, né, doutora? Também. Com deficiência. E ela tem muita coisa para passar pra gente, tá? Quem tiver alguma pergunta, pode fazer, pode enviar por aqui. A gente vai respondendo na medida do possível, tá? Agora, vou passar para a Glória aqui, para ela começar a fala da doutora Eliana pra gente. Então, bom, a gente estava me apresentando, que eu tenho anos de profissão, para quem está em casa, que eu estava explicando que antigamente os tratamentos com paciente de necessidades especiais era diferente e que a gente tinha uma dificuldade na área da odontologia. Foi aí que surgiu também a necessidade de fazer a prevenção, não só o tratamento. E é muito difícil fazer uma prevenção no paciente especial? É muito difícil. Mas tem a possibilidade? Tem. Aí surgiu esse senhor, criou o Bebê Clínica. Então, o que ocorreu? Quando criou o Bebê Clínica, a gente começou a tratar os bebês com 7 dias de vida. E até hoje é assim. Aqui eu não sei, foi criado. E foi desenvolvido primeiro no estado do Paraná. E foi colocado o Bebê Clínica. E a gente levou isso para as pais muito carentes. Então, as mães levam, quando tem um diagnóstico de bebê, não, elas não colocam na paz já de imediato. Mas geralmente crianças com 4 anos, 5, 6. Então, a gente começava a fazer a prevenção. A gente começava já a fazer o tratamento, que as cáries de mamadeira, que a gente fala as cáries de falta de escovação noturna, que pode ser mamadeira, leite no copo, por medicação, que ocorre muito também, pode ser causada. E a gente começava a fazer essa prevenção como? Simplesmente com escovação. O que não era para ser escovado, a gente fazia limpeza com gases e oxigenada, uma mistura com oxigenado e água, um preparo simples, fazer uma limpeza, uma coisa muito barata, tranquilo de ser feito, ensinava os pais. Os que não tinham nem como abrir a boca, a gente às vezes fazia com um palitinho, só colocando dos ladinhos. Tem que ser feito de alguma forma, né? E os que tinham paralisia cerebral, então assim a gente foi desenvolvendo algumas técnicas. A gente até improvisava alguns instrumentos que não existiam para conseguir fazer uma prevenção. Mas infelizmente, não são todos que têm condições, a maioria é muito carente. A maioria tem pais que levam, a pai cuida, bem dizer, acaba criando e eles voltam para casa só com o que é dado nas pais, então não são todos. Então a gente tenta tratar. Dessa forma a gente começou a desenvolver um tratamento melhor. E aí que a gente foi se especializando, eu principalmente. Eu fiquei fora do tempo, vou e volto. Aí eu vi a necessidade que eles choravam por causa da contenção, muitos. Mesmo que tenham lesão cerebral, eles entendem, eles sentem. Então, engana-se que quem acha que um paciente com necessidades especiais não sente dor. Sente toda a dor. Talvez sinta um pouco menos. Sente menos? Sente, mas tem dor. É igual aos autistas, eles têm uma dificuldade imensa de transmitir, de sentir dor. Eu não sei se vocês já viram, o autista chega a se bater muitas vezes. Eu já vi autista se machucar e você fala, mas como? Não sente dor. Então, realmente, mas ele tem dor de dente. Ele tem. E a dor de dente dói, como dói num adulto, dói numa criança. Então, quando começa com criança, a gente começa com a dentição de leite. Na dentição de leite, a gente começa a tentar fazer essa prevenção desde pequeno. Por quê? Para não dar cárie. A cárie, quando está lá na dentição de leite, ela dá dor de dente igual a gente grande, ela dá canal igual a gente grande, infecciona e incha o rosto igual a gente grande, forma aquelas fistulazinhas pro lado de fora, umas bolinhas, que é o canalzinho de dente de leite, a gente tem que ser feito. Então tem que ter o tratamento. Então quando não consegue, o que é parte? Para essa odontia que nada mais é do que tirar os dentinhos. Aí vem, tira os dentes de leite muito precoce. A criança está se desenvolvendo. Mas ela não fala, ela tem uma síndrome, não fala direito, outra tem lesão cerebral, outra não tem vários tipos de síndrome. Mas ela usa os dentinhos para mastigar, o pouco que ela mastiga, muitas vezes para falar, resmungar, ela toca a língua nos dentes, a deglutição, a fala, então eu preciso para tudo. Então a gente não se preocupa assim, com o fato da estética em si, mas sim da saúde. Então os dentes na boca significa saúde, ele não é usado só para a gente
Por estética, ela tem a função de mastigação, deglutição, fala, tá? Então, a nossa porta de entrada do nosso organismo é a boca. Então, a gente tem que ter. E aí, quando acontecem as bactérias de cárie, problemas de gengiva, gengival, que formam as bactérias, formam as fístulas, formam pus, tem as bactérias, tem as infecções, a gente tem que entrar com medicações recorrentes, entrar com vários tipos de medicação, e aí geralmente são pacientes que já tomam algum tipo de medicação, porque não tem como, então se torna cada vez mais complicado. Então a gente sempre tem que ter um tratamento para isso. Então, por isso, tenho filhos especiais que não são pacientes, são nossos filhos, são netos, sobrinhos, alguém, então são pessoas. Não tem como. Eu já vi muita gente achar que paciente especial não precisava de tratamento. Precisa. Tem que ser levado, tem que ser cuidado. Se não consegue levar num posto de saúde, não tem, se tiver condições, leve o dentista que consiga fazer um atendimento, pelo menos mais humanizado, consiga atendê-lo. Oi, boa noite. Tudo bem? E consiga, pelo menos, fazer um exame. Para isso, hoje, há muito tempo, eu uso a sedação com óxido nitroso. O que seria isso? Me facilitou muito. Eu comecei a usar na pediatria e aí eu comecei a usar muito nos pacientinhos especiais. Hoje eu uso em adulto com fobia. Eu tenho adulto meu que tem problema de ânsia quando põe qualquer coisa na boca. Pronto, começa a vomitar. Então eu uso a sedação. O que é sedação com óxido nitroso? Depois eu vou distribuir para vocês verem o que é esse fôlego. Para vocês entenderem. Até essa aqui era pequenininha, pro menor. Ela aqui, eu cedo ela, eu faço tudo sedado. É, idêntica, né? Simplesmente, é nada mais do que uma máscara. Máscara de inalação. Né? Então, a gente tem 2 cilindros no consultório. Então, tanto que a gente fala assim para as crianças aqui, é a máscara do astronauta, é a máscara da Barbie, a gente vai contando historinhas, vão se divertindo. E a gente tem uns bichinhos no consultório para a gente poder mostrar. Se quer filmar pertinho, eu dou esse na tua mão. Pode pegar. E a gente apresenta os bichinhos e vai tentando conversar com a criança para levar essa máscara. Ela é conectada no rostinho, né? Na boquinha e no nariz. E aí ela é ligada num aparelho. E nesse aparelho é ligado em 2 cilindros. Vocês já viram aqueles cilindros de oxigênio? Então, é nada mais do que isso. De oxigênio e o outro é óxido nitroso. E a gente vai trabalhando e monitorando a criança. Acho que aqui não veio a foto. Eu tinha esquecido de trazer a foto. E a gente vai monitorando a criança. Ela, o tempo todo ela é monitorada, né? Com um oxímetro que a gente tem que ter para ver tanto a oxigenação da criança e ver a pulsação da criança. Então a gente é monitorado até muito tempo. E a gente começa a fazer a sedação. Então, como é feita a sedação? Com 1 minuto, 2, 3 minutos, a criança já consegue ser sedada. O que é sedação? Dela ter os reflexos totalmente, mas ela fica acordada, algumas, tem muitas que dormem, relaxa quando que acaba dormindo. Ela vê, ouve, responde, se a gente perguntar, mas ela perde a noção do tempo, do espaço. No corpinho, o que ela sente? Na primeira fase da sedação, ela vai sentir os pezinhos pesados, as mãozinhas dentro. Aí ela começa a ter a sensação de relaxamento, fica solto. E aí começa a ter relaxamento da musculatura. Muitos, a maioria, começa a ter aquele riso largo, tanto que ele é conhecido como gás do riso. Nos Estados Unidos, a gente usa muito. Todo paciente que vai no dentista, senta na cadeira, ele é sedado. Por quê? É um relaxamento. Para paciente se sentir confortável, não ter esse problema. Então a gente consegue relaxar os pacientes dessa forma e ele consegue ficar bem tranquilo. A maioria dorme das crianças, mas não são todas. Algumas, em casos especiais, principalmente com lesão de paralisia cerebral, às vezes eu tenho que dar até um ansiolítico antes, de preparação para a criança e mais a sedação com óxido nitroso. Mas é raríssimo os casos que a gente tem essa necessidade. Aí começou a sedação. Sedou a criança, começou a sedar, ele vai relaxando, ele vai ficando inconsciente, mas consciente. O que seria uma sedação consciente? Ele não vai adormecer, igual a anestesia que a gente dá, uma anestesia geral, de maneira alguma. Ele só passa por onde? Ele vai inalar, é passado só pelos pulmões das crianças, do adulto, de qualquer pessoa. Ele não é metabolizado em nenhum tipo de órgão do nosso corpo. E eu faço todos os tipos de procedimentos. Acabou
acabou a sedação, eu desligo e reverto 5 minutos de oxigênio. Após 5 minutos, é revertido totalmente e a criança está perfeitamente. Em adultos, se fosse um adulto, eu tenho medo de dentista, só vou lá para me tratar com a sedação. Eles vão, a hora que eu termino, reverto a sedação, 5 minutos depois, a pessoa levanta, vai embora dirigindo tranquilamente. Então eu não preciso ter nenhum acompanhante, se fosse entre aspas, para fazer essa sedação, ela é muito segura. Desde que tenha alguém capacitado, que saiba aplicar o óxido nitroso certinho, ela é considerada segura. Após a óxido nitroso, que a gente parte para as sedações que seriam feitas hospitalar, que seriam as sedações por VIV, para poder fazer a sedação geral. Nosso grande problema, principalmente quem tem síndrome de Down, para fazer geral no consultório, é a dificuldade de entubar, não sei se vocês sabem. Porque eles tendem a ter o pescoço mais curtinho, né? Eles têm a língua mais larga e ela espalhada, certo? Então, a maior dificuldade com pacientes com síndrome de Down, quando eu tenho que levar ele no hospitalar, é fazer a intubação. É feita? Faz, mas é mais difícil. Então, eu tenho os pacientes que a gente consegue sedar, que tem síndrome de Down, é maravilhoso, é mais fácil. Outra coisa importante, o óxido nitroso, ele cai no limiar do nervo, muito. A maioria das pessoas, literalmente, não sente dor. A gente pode pegar a autorrotação é o motorzinho que a gente fala. A gente pode passar, mexer, fazer. Não sente dor. Mas eu, particularmente, eu anestesio todos os meus pacientinhos. Só que eles não vêm tomando anestesia. Se vem, não lembra e não sente. Tá? Porque ela causa tipo uma anamnese no paciente, mesmo adulto, qualquer paciente, você não recorda. E você perde o tempo. Você ficou 2, 3 horas e você acha que ficou 10 minutos. Então é uma coisa assim, uma sensação muito gostosa. É muito bom você sedar um pacientinho, principalmente pacientinhos com necessidade especial, porque facilita muito. Eu faço geralmente toda a parte de restauração, quando tem carizinha. Eu consigo fazer canalzinho de dente de leite, dente permanente. Eu consigo fazer as extrações principalmente. Bom, aí vem um outro caso. A gente vai avaliar o pacientinho com necessidades especiais. Isso é muito importante na avaliação, que seria a anamnésia, e você ver o que é certo e o que não é certo você fazer. Já tive casos de chegar lá, a mãe pediu, você faz a sedação? Faço. Então, eu queria que você restaurasse todos os dentes, eu quero fazer canal e restaurar. Tinha um colega que levou aquelas máquinas portáteis de fazer endodontia. A menina com 26 anos com lesão cerebral. Só que a hora que a gente chegou lá, ela não tinha condições, porque estava praticamente todos os dentes perdidos. Então não tem. Muitas vezes a família tem vontade de se realizar com tratamento, só que chega lá também, a gente não consegue fazer. Tem que ver a possibilidade. No caso dessa paciente, infelizmente, a gente teve que retirar todos os poucos dentes que ela tinha, porque era mais saudável ela ficar sem as bactérias e os cacos na boca, que estava com muita infecção, do que tentar restaurar que não tinha como ou deixar do jeito que a família queria. Então tem muito disso aí, a gente vai, prepara o paciente, seda, faz exame, tudo bonitinho e faz tudo que pode. Mas eu posso fazer tudo de uma vez? Não, a gente tem que pensar que são crianças, cansa, a gente usa abridor de boca, cansa a musculatura, é cansativo e a gente tenta não ultrapassar mais que máximo 3 horas e meia de tratamento com a sedação. Só se for extremamente necessário. E a gente tenta fazer, por exemplo, 2, 3 dentinhos o mais rápido que a gente puder, para não ficar tratamentos longos, porque a gente sabe que é complicado os pacientinhos que têm necessidades especiais. É muito difícil a gente não conseguir. Quando não consegue, o que tem que ser feito? Tem que ser levado a nível hospitalar. Não tem outro jeito. Mas o que eu queria explicar é que tem que ser feito tratamento. Porque é muito importante os cuidados com a higiene bucal. A prevenção, mesmo que seja mínima, gente, mínima, assim, é uma coisa assim, eu consigo passar uma gazezinha, uma fraldinha com água, perfeito, mas o que vocês conseguirem já é um ganho imenso. E depois do tratamento, tem que ser feito. Tem que tentar uma vez por ano, pelo menos tentar levá-los para um dentista que consiga fazer uma avaliação correta, que consiga ver, que tenha um pouquinho de paciência. Não conseguiu fazer a avaliação, ele não abre a boca, ele não, sabe, tenta o outro, vai em outro profissional, mas tem que ser feito.
E tem que tomar muito cuidado com o profissional que vocês vão, porque para não ter... Eu já vi profissional... Bom, apesar que assim, a primeira consulta a gente sempre deixa os pais entrarem em todas. Primeiras consultas. Depois, os pacientes especiais, a gente deixa os pais ficarem, a gente deixa a porta entreaberta, porque eles têm que aprender a ter confiança, exceto quando o paciente tem uma síndrome muito avançada, que a gente não fecha os pais juntos. Mas entrem, participem da consulta para verificar como está sendo feita, porque acho que nenhum de vocês vai deixar um filho com necessidades especiais sozinho, mas eu já vi acontecer de dentista pedir e fazer uma contenção muito forte à força, chegar a machucar, de marcar. E a criança pega trauma. Isso aí. Se os pacientinhos que já são, vamos dizer, entre aspas, eles até alegam que são normais, porque toda criança é arteira demais e para mim toda criança é tudo igual, elas pegam trauma muito fácil. Eu tenho adulto hoje que não senta na cadeira de fobia de dentista. E pegou lá no começo, lá atrás. Foi arrancado o dente sem anestesia, foi feito restauração sem anestesia, muitos anos atrás. Então, é aquela coisa, tem pavor. E a maioria tem pavor de dentista, né? Se eu perguntar aqui, acho que um monte de gente tem, né? Eu não usava anestesia quando era criança. Não, né? Aí, não. Tudo na dor. Na dor. E, doutor, existe alguma contraindicação? Do ósseo grosso? Isso. Eu vou falar também disso aí. Não existe. A única contraindicação é, no dia do tratamento, vai fazer a sedação. Se ele tiver o pacientinho ou a pacientinha tiver com sinusite, rinite, uma bronquite, uma gripe forte, qualquer coisa que atrapalhe as vias aéreas de respirar, tem que ser suspensas e tem que ser trocada. E a gente faz uma anamnese bem detalhada em relação a medicações que cada um toma. Por quê? Quando eles tomam ansiolíticos, antidepressivos, algumas síndromes tem que tomar, aí a gente pede para reduzir a quantidade ou suspender, mas a maioria a gente só reduz, porque geralmente elas tendem a potencializar, mas não que vai ter algum mal, não tem. Então geralmente não. A gente faz em cardíacos, que geralmente não gostam de tomar muita anestesia, a gente faz transplantado. Eu tenho um pacientinho que eu vou fazer amanhã, que é um senhor que tem Parkinson muito, muito forte de avançado. Então, assim, são pacientes que precisam e você não tem risco, não tem contraindicação nenhuma, nem de idade, nem nada. Eu cedo bebê desde, já o menorzinho que eu cedei foi de 11 meses, a gente ceda bebê sim também, tá? Porque bebê não é fácil, é raro os bebês que têm dente com 11 meses, mas já vi dente com carezinha você tem que fazer. Então, a gente faz bebezinhos de 2, 3 anos, tem que fazer. Então, a sedação é um coringa, vou falar a verdade, não só para pediatria, para pacientes com necessidades especiais, acho que é para tudo, para todo mundo. Então ajuda muito. Então, mas para pacientes com necessidades especiais, ela veio assim para contribuir de uma forma muito grande. É uma pena que não é fornecido para todo mundo, né? É uma coisa, infelizmente o custo dela não é barato. Não é uma coisa barata. Hoje a sedação gira em torno aí de R$800 a sedação. Só que a vantagem é, você consegue fazer vários procedimentos numa sedação. Isso que é a grande vantagem. Mas no caso do valor, seria a sedação mais o tratamento. Mas só a sedação. Só a sedação. Então, mas a vantagem é muito grande, né? Não tem que questionar o que a gente faz. Sim. Apesar que se você for levar no centro cirúrgico hoje, vocês vão gastar mais, né? Porque só um anestesista vai te pedir bem mais, aí tem o custo do cirurgião dentista, do transporte do material que a gente tem que levar, que é móvel, que é mais complicado, tem locação da sala de Santa Casa. Mas isso na rede pública não temos ainda, doutora? Tem uma fila muito grande no SUS para fazer necessidades especiais. Aqui eu não sei como que é o céu daqui, de vocês. No Paraná a gente tem aqui Jacarezinho que encaminha para Santo Antônio, a gente faz. Aqui, se eu não me engano, vocês encaminham, não sei se é para Marília ou Assis. Ourinhos eu não sei, eu participo de outros grupos fora e as mães sempre estão pagando, nunca conseguiram pelo SUS. É muito complicado. Então, que só vai quando é assim que a criança está ficando doida de dor. Então, que eu saiba, aqui em Ourinhos eu nunca vi ser feito pelo SUS. Se tem, eu acho que são encaminhados para fora. Como eu não trabalho na rede pública de saúde aqui de Ourinhos, eu não sei te dizer. Eu trabalho no Paraná, aqui do lado, no Paraná. Eu sei que no Paraná é feito, a gente encaminha, tanto que a gente encaminha para o Cisnor, que chama a nossa
Jacarezinho encaminhado, e eles têm. Tanto que Jacaré tem um especialista de atendimento de pacientes especiais. Então a gente vai lá em Jacaré tal, se precisar, eles levam para o hospital lá e é encaminhado. Demora? Pô, demora. Tanto que a PAI, nossa de Cambará, um tempo atrás, preferia fazer acordos com os dentistas da cidade que conseguiam atender para tentar dar uma mão, porque é melhor, porque demora muito. Só que, infelizmente, o óxido nitroso para sedação não é todo lugar. Aqui na região, que eu saiba, que seda, acho que só eu como dentista. Agora apareceu uma outra profissional, mas ela não faz, ela faz assim para clínica de estética, acho que é, sabe? Então eu não sei como que é feito para clínica de estética, nem sei se é um aparelho próprio para isso. O meu é próprio para odontologia, a gente já faz um treinamento, tem que ser feito esse curso. Se você não fizer esse curso, você não consegue a documentação para ser comprado. Esse aparelho é comprado com essa documentação perante todo esse treinamento para você ter feito. Você tem que ter esse registro, senão a Anvisa não libera a compra do aparelho. Olha que assim, no caso, dos grupos que eu participo, a mãe levou o filho para fazer um tratamento e o filho tomou anestesia geral. No caso do Miguel, ele é deficiente intelectual devido à epilepsia refratária. E esse garoto também. Ele voltou, ele convulsionou por 3 dias por conta da sedação geral, da anestesia geral. Eu já vi mais. Enquanto saiu tudo do corpo, ele não parou de convulsionar. Então, é porque ela metaboliza, né? Então, os órgãos, geralmente, e ela cai com sanguínea, é mais complicado. Já a sedação com óxido nitroso, sim, a gente consegue fazer muita coisa, só que ela é rápida, a ação é muito rápida, ela cessa e é só nível de vias aéreas de respiração, então é muito fácil de você cessar e não tem tanto risco. Só que é uma coisa assim que você não acha isso, você não acha. E eu tive conversando com você, Vanderlei, a criança que não abre a boca para fazer o tratamento, com uma mãe, diz que o filho não abre a boca. No caso, sedando com abre. A gente o óxido nitroso, aí dá para abrir. Dá, porque a gente seda com óxido nitroso e a gente usa uns abridores de boca. Não vou negar, tem paciente que chega lá que não quer pôr a máscara, é um perrengue, tá? Então são esses casos que a gente vê o paciente que a gente precisa algumas vezes dar um ansiolítico para a criança, alguma coisa que a gente já é acostumado. Os famosos dormanide, alguma coisa, mas a gente sabe a dose e ela é autorizada para ser dada junto com o óxido nitroso, tá? Mas aí são casos que precisam. A gente dá isso, prepara o paciente antes e faz o óxido nitroso, tá? Para conseguir trabalhar com o paciente. Ele abre a boca. Por quê? Daí ele aceita a máscara, vai sedar, alguns relutam um pouquinho, tudo. Aceitou a máscara, a gente seda o paciente no abridor. É lógico, tem hora que a gente vira de ponta cabeça, a gente pega a máscara, põe pra cá, vai virando, vai segurando, a mãe ajuda e a gente trabalha tudo em conjunto. Ixi, quando você escorrega pra cá, a gente vai catando de novo e assim a gente vai trabalhando, vai fazendo. É completamente qualquer criança. É isso aí, a gente não tem como prever. Tem uns que a gente para porque às vezes pode dar ânsia, eu tenho que parar. Tem uns que às vezes pode chegar, é normal, a gente limpa, cuida, volta de novo. Isso aí acontece, gente, é uma coisa que pode acontecer. Quem trabalha com a odontopediatria e trabalha com pacientes com necessidades especiais, isso aí a gente está acostumado e vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso. A única coisa que eu te falei é que o óxido nitroso é um conforto assim, que vocês não vão achar nunca para os pacientinhos. E existe a possibilidade para, assim, na rede pública, né? No caso? Nunca vi. Não, na possibilidade. Se houver um pouco de boa vontade. Na saúde, por exemplo. Esse grupo Paraná? Não, Paraná não tem. Não tem? Não. Paraná tem atendimento. É encaminhado, né? Encaminhado para pacientes em necessidades especiais, mas é encaminhado para centro cirúrgico. Ah, tá. Não é com essa... Não, óxido nitroso não. Porque, inclusive, eu conversei antes de vir para cá com o secretário da Saúde. Ele viria, mas aí... Se ele tivesse interesse, a gente pode apresentar isso para ele. Em cima da hora, ele falou que numa próxima ele quer conhecer, sim, o método. Não, eu posso apresentar. Seria muito interessante. Porque, assim, na verdade, para o município não é uma coisa cara para comprar uma máquina dessa. Não é. E para manter para eles não seria. Entendeu? Só tem que ter um profissional capacitado. E no caso, a doutora teria autorização para dar o curso para alguém?
Pode, certificado pode. para outros dentistas? Pode, mas para ele outros não colegas? compensa. O problema é que ele tem que treinar os pacientes para trabalhar com paciente especial. Ele vai ter que fazer cursos para pacientes especiais, ele vai ter que fazer atualizações para alguns dentistas. Sim. Então eu acho que ele vai ter que direcionar isso aí para os pacientes, ou os dentistas, para faculdades, para cursos especializados. Porque aqui eu disse, acho que só tem a Silvia. O Função tem uma pediatra. A Xênia. Tem a Valquíria, né? A Valquíria também. A Valquíria, eu não sei. É, a Valquíria, ela tem responsável lá pelo céu, alguma coisa assim. Aí, pelo céu? É, Então, o céu deveria ter, eu acho que, atendimento para paciente especial. Não tem, não. É que Olha, eu sou a única que eu sei que atende é a Silvia e a fila enorme e não tem. Lá na Margarida, né? Lá na Da Silvia. Margarida. O único lugar que atende. Então, eu não sei como funciona. No estado do Paraná, a gente é um pouquinho mais rápido para o atendimento. Aqui eu não sei como funciona, sinceramente, eu não tenho Então, no caso, se fosse o município se interessasse em oferecer esse curso de aprendizagem com manipular o óxido nitroso, a doutora tem autoridade para ensinar, tipo a Xênia, Só que aí eles teriam que ver se elas atendem pacientes especiais. Sim, a Silvia tem, né? Se elas se interessariam por isso, né, doutor? Tem que Mas se se como se interessam dizer, e... elas se interessam, mas tem que ver se o município vai ter a vontade Porque assim, de investir, né? A o gente... da Silvia, até onde eu Então, sei, para mas criança sim. especial é muito bom. No Paraná não, que eu saiba não tem, eu não sei se tem agora em alguma unidade, tipo Curitiba, Londrina, não sei se tem. Eu estou dizendo assim, na minha regional aqui eu sei que óxido nitroso não tem. Bem provável que possa ter sim, Curitiba, que possa ter Londrina, nossa, possa ter. Eu nem tinha ouvido falar dessa técnica, para mim está sendo uma novidade. Nos Estados Unidos, a gente, quando fui lá várias vezes, a gente sabe que tem. Nos Estados Unidos, assim, a odontologia deles é boa, mas assim, eles têm há muitos anos a óxido nitroso, muitos anos, há 20, 30 anos. O tratamento é muito caro. Dito isso. Chegou lá, senta na cadeira dentista, é sedado, mas independente de quem, qualquer pessoa. Não é só para pessoa com deficiência, né? Não, de qualquer pessoa. Eu, sinceramente, os meus pacientes que me procuram hoje, eles vêm pra mim pra ser sedado. Tem paciente que só faz limpeza comigo a cada 6 meses sedado. Especialidade, nada pessoal. Minha filha tá fazendo odonto, ninguém gosta de dentista. Pois, eu tô falando a verdade. Não, nada pessoal. Ninguém gosta de ir ao dentista. É chato, é uma coisa necessária, mas Você não tem bebê clínica já na tua grade? A gente começa a atender a partir do segundo ano. No segundo ano começam as triagens. Mas vai ter bebê pra vocês? A gente tem pediatria, mas é a partir de Eu acho que eles não 4 sei se eles têm o bebê clínica, porque o bebê clínica foi desenvolvido na UEL. Aí eles começaram na UEL, eu sei que tinha alguma coisa na parte de sedação, mas eu não sei se eles continuam ainda. Que eles eram bem avançados na odontologia da UEL, agora eu não sei como tá. Então eu não sei te dizer, eu sei que o Paraná eles tinham bastante projeto na área de odontologia, muitos anos atrás, na área de saúde pública. E eles realmente são bem chatos, mas aqui realmente eu não sei te falar como funciona. a gente pode saber como funciona e até conseguir alguma coisa. Não, até conseguir não, a gente tem que conseguir alguma coisa aqui. Mas sabe qual é o problema? É a dificuldade, sabe o que é o tempo de tratamento dos pacientes com necessidade especial. Você não consegue trabalhar no SUS é isso que é a dificuldade. Por isso, quando precisa, que eu sei como em Jacaré, eles encaminham, eles dão uma fila de espera imensa, porque eles precisam de um tempo para ser cirúrgico, então depende do profissional. Geralmente eles fazem o quê? Um monte de coisa de uma vez só, para poder tratar o pacientinho. Então, se a Silvia tem uma fila de espera aqui imensa já, uma pediatria tradicional, entre aspas, eu não sei como é uma odontologia especializada, porque isso aqui vem ser uma odontologia mais especializada. Mas assim, no caso, por exemplo... Porque ela é cara, ela não é barata para eles, para ele, não sei como ensino, mas ele é caro, tanto que isso aqui se usa muito nos Estados Unidos para fazer sedação. Aqui tem muita gente que faz, sim, mas eu não sei como que é aqui. Aqui eu não sei, realmente eu não sei te informar, daqui eu não sei. E assim, seria até vantajoso, porque é lógico, aumentaria o tempo da pessoa na cadeira do dentista, deficiente. Só que aí, penso eu,
acabaria diminuindo a fila, porque aquela pessoa não voltaria para a fila. Porque hoje, assim, vai arrumar um e volta para a fila. Sempre tem um retorno. Quando consegue, né? Quando consegue. Esse retorno demoraria mais, né? E fora o sofrimento, né? Que é o que deixa fora o alguém, sofrimento. Eu não sei como funciona assim. Eu também não cheguei a levar o Miguel da Silvia, que o Miguel dorme em qualquer cadeira de dentista, sem sedação. Eu não sei. Boca aberta. Eu sei que assim, a parte da sedação é importante porque ajuda muito, é uma técnica que realmente veio, que ajuda muito. Eu trabalho há muitos anos com a sedação e eu acho um espetáculo. Eu comecei com a pediatria e pacientes especiais. Hoje eu faço harmonização, que é uma coisa que eu também gosto, e eu acabo usando até a minha harmonização para coisas banais, desde fazer um botox, apesar que algumas síndromes de pacientes especiais, necessidades especiais, a gente utiliza botox, não sei se vocês sabem. Sim. Sim. Por causa dos espasmos da musculatura facial, tem uns que usam nas perninhas, principalmente de lesão cerebral. Tem vários pacientes que a gente trabalha, eu trabalho aqui, ele passa em consulta com os ortopedistas em Bauru, então é aplicado nos joelhos dele e a gente aplica na face dele pontos estratégicos para você diminuir a contração da musculatura, porque a musculatura trabalha, eles se contraem muito. Ela não serve só para estética, então? Serve? Não, o botox é a primeira sessão dele, não. A gente usa para o bruxismo. A síndrome de, principalmente quem tem a síndrome que nem os pacientes, que nem os filhos de vocês têm, eles têm muito bruxismo. Eu não sei se vocês já repararam. É característica deles. Então, em casos avançados, a gente trabalha com o botox. Aplica aqui para aliviar. Porque como você vai fazer ele ficar com uma placa? Entendeu? Não tem como. Não tem como você fazer o paciente ficar com uma placa, é muito difícil. Alguns poderiam até conseguir, mas ainda a gente não coloca. Então a gente trabalha muito botox nessa área. Então quem tem? Aí já é uma coisa que também vocês não vão conseguir para o SUS, de maneira alguma. Mas também não é uma coisa absurda. Hoje o botox é viável e não é uma coisa que é cara. Não é mais caro o botox, não era antigamente. Hoje a aplicação de botox caiu muito, muito. E ela ajuda muito em pacientes com necessidades especiais. Ela dá um conforto, assim, principalmente na região de face, na região oral, perioral, né, que a gente trabalha na boca, da musculatura, da mordida, porque a hora que eles travam, isso aqui contrai toda a musculatura. Tem pacientinhos que têm muita dor de cabeça, dor de ouvido, que começa a ter por causa da mordidinha dele. Então, é importante trabalhar como precisa, com um botox não tem. Tem que fazer, quem faz avaliações tem que ser um especialista, um dentista especializado para poder dar o diagnóstico para vocês. Faço. Então, isso é muito importante também. Principalmente a síndrome de Down. Tem bastante. Tá? Então, são coisas que a gente vai aprendendo conforme a gente vai trabalhando, vai aprendendo. Eu não sei tudo ainda, porque muita coisa muda com o tempo, a gente sabe. E, nossa, que tanta síndrome que vai aparecendo. Tanta coisa, né? Sempre teve, né? Está escondido agora. Tá aumentando. Tá aumentando, mas sempre teve. O povo acha que nunca teve. É porque antigamente se escondia também, né? Então, eu tô falando. Hoje não, né? Hoje não. Né? Já faz parte da sociedade, ninguém esconde. Não esconde. O máximo que você conseguia ver era um autista ou uma síndrome de Down, você não via os tipos de síndrome, você não via ninguém. Não via. Hoje não. Hoje você tem vários pacientes com vários tipos de síndromes e às vezes descoberto até mais tarde, na adolescência, adulto. Nossa, como tem agora aparecendo em adulto, sim, gente não tá... E outra coisa, não tinha esse cuidado. Não. Eu lembro quando a gente era criança, assim, não tinha esse cuidado com a atenção da pessoa especial, não tinha. Não. Porque eles ficavam lá no quartinho, lá no cantinho, e comendo, bebendo e tomando banho, era o suficiente. Então, mas é que eu falei, não convivia em sociedade. Hoje não, eles já têm uma vaidade. A gente vê pela criançada do nosso grupo, eles são vaidosos. Muitas vezes eles não gostam de estar no meio de barulho, no meio de... Mas gosta, a gente percebe que eles já são... Sim, eles têm já a percepção de autocuidados, autoestima, sim. Gostam de ser elogiados. Sim, a maior dificuldade que vê, a gente não acha muito para cuidar de quem tem problema de audição e quem é cego e surdo, que a gente fala entre aspas, que tem lesão auditiva, que a gente fala. E é que você é difícil para quem cuida, porque você vai tratar, você tem que ter um certo cuidado. Se você